Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações. Alex, eu quero agradecer por toda essa semana vocês terem me recebido aqui. Amém. E graças ao Senhor Deus, a palavra de Deus foi aberta. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Foi tão bom para vocês como foi para mim. Porque muita coisa me foi revelada através disso também. O pregador, ele sempre recebe primeiro as bênçãos de Deus. Amém. Mas quando a gente está aqui no púlpito, o Espírito Santo vai colocando coisas na nossa mente que a gente nem estava preparado para poder falar. E acontecem de mudanças na nossa vida também. Mas para que a gente pregue, a gente tem que estar sempre estudando, sempre buscando. E quem sempre busca com Deus, acha, não acha? E quero também, eu estou muito grato também de ver aqui meu irmão Manel. Irmão, eu passei pelo Manel, eu falei, eu conheço esse homem. Mas a idade, né, Manel? Vai trazendo vai deixando a nossa mente, os nossos olhos. Eu só fui me dar conta de que o Manel era o Manel quando o Alex falou, Manel, vem aqui. Eu vi esse homem de quase 2 metros de altura, eu ainda falei, Manel, é o Manel. Ô Manuel, você está devendo uma visita a gente lá à Vila Valqueira, levando mensagem lá também. Olha, irmãos, o hino que nós cantamos, Jesus me transformou, tem tudo a ver com a minha vida. Amém. E creio que com a vida de muitos outros irmãos que estão aqui nessa manhã. Essa semana, nós falamos muito superficialmente sobre o livro de Apocalipse. Temos várias partes ali, foi maravilhoso. Para quem veio, eu tenho certeza que foi muito bom, como o Alex disse, né? E hoje nós terminaremos também com o livro do Apocalipse. Mas eu acho que a abordagem foi tão bem feita durante a semana, o material que nos chegou foi tão bem feito, que Deus colocou no meu coração de trazer uma mensagem também que para mim foi muito apocalíptica, porque fala da minha vida, e trazer pela primeira vez na íntegra o testemunho da minha vida para todos vocês aqui. Rubinho e Thaís já devem ter ouvido alguma parte, mas eu vou trazer na íntegra a minha trajetória até chegar aqui, e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque eu tenho certeza que vai trazer elevo espiritual para a vida de muitos dos meus irmãos aqui. Amém? Amém. Vamos orar para que nós possamos abrir a palavra de Deus. Senhor Deus, agora é contigo. É o Senhor que vai falar, é o Senhor que vai tocar, é o Senhor que vai transformar como o Senhor transformou a minha vida. Amém. Por isso, Deus querido, toma conta do teu servo agora. Amém. Coloque ele de lado e fale, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Irmãos, era o ano de 1979. Eu estava prestes a completar 15 anos de idade, quando algo inesperado aconteceu na minha vida, que mudou toda a trajetória da minha história. Toda a trajetória da minha história. Eu nasci em uma família, com exceção do meu pai, uma família simpatizante e praticante do espiritismo, da religião espírita. E com isso, naturalmente, eu acabei sendo influenciado por isso também. Eu cresci acreditando na vida após a morte. Eu cresci acreditando na reencarnação, com os espíritos desencarnados, encarnados, através de médium, cartomante, que eu fui muito também. Não foram poucas as vezes que a minha mãe me levou para terreiros, para centros de mesa, para saber o que as cartas iam dizer com relação ao futuro. E eu me lembro bem que minha mãe me levava numa cartomante que tinha aqui em Piedade, perto ali da Suburbana, Guanabara. Quem conhece Guanabara da Suburbana ali? Ela morava por perto, o nome dela era Iracema. Eu estou falando o nome dela porque ela já não existe mais. Iracema. E todas as vezes que ela jogava as cartas, ela falava, olha, ô Norma, para minha mãe, tem uma vovó falando aqui comigo, do que está acontecendo contigo e tudo mais, aquelas armações que o inimigo faz, né? E
quer dizer, aquela vovó era o X9, né? Eu falava tudo que minha mãe estava fazendo. E na verdade a gente sabe quem é que estava por trás de tudo isso. E isso mantinha a minha mãe e eu também preso naquelas mentiras que para mim é uma verdade. Porque naturalmente o menino sabe do passado e do presente, mas o futuro ele conhece? Então é fácil a gente falar, né, o que aconteceu, até para nós mesmos, como eu estou falando aqui agora, de um passado que aconteceu na minha vida. Bem, apesar de acreditar na reencarnação, eu também acreditava em Jesus. Até hoje não consigo entender. Né? O Espiritismo de Jesus como eu já disse, é um espírito de muita luz, mas tira toda a intercessão de Cristo, todo o trabalho dele. Eu acreditava então em Jesus Cristo e eu tinha nele uma pessoa muito especial para a minha vida, no auge dos meus 12 anos de idade. A minha vida familiar era muito conturbada. A minha mãe brigava muito com meu pai, e eu já presenciei agressões do meu pai à minha mãe, e eu passava muita vergonha com meu pai. Eu estava adolescente, meu filho está ali com 13 anos de idade. Me perdoe se algumas vezes eu me emocionar, porque eu me lembro, quando eu estou falando, eu vejo as imagens de tudo acontecendo. E aí, eu tinha 12 anos de idade, e o meu pai servia de espetáculo para os meus colegas, porque ele bebia, e ele começou a beber na marinha. Ele começou a beber na marinha porque em alto mar, ele disse para mim, às vezes a proa do navio, ele fazia quase que 90 graus, e a próxima onda fazia o barco descer, e os marinheiros mais antigos falavam para os mais novos: eu acho melhor vocês beberem, porque vocês não vão nem sentir a morte. Ali começou meu pai. E na marinha, uísque do melhor, e cachaça do melhor, tudo de primeira qualidade dentro do navio. Meu pai então se tornou um alcoólatra, assim, não quanto mais, mas um alcoólatra. E quando ele bebia, ele me fazia passar vergonha, porque vejam como é que as coisas marcam o ser humano. Eu tenho 59 anos de idade, eu falo sobre o assunto e ainda isso mexe comigo. E eu via meu pai bebendo, e lá na esquina, no Encantado, onde eu morava, onde ele ficava, ele bebia. E quando ele bebia, irmãos, parece que o inimigo entrava nele e dava uma força descomunal naquele homem. O que ele fazia? Ele pegava caranguejo vivo, Marcelo, e matava no dente. E os meus colegas vendo aquilo para os meus colegas era uma animação, né? Mas para mim era uma vergonha muito grande que eu passava, muito grande. E com 12 para 13 anos de idade, vivendo todo esse caos na minha família, eu tinha vontade de morrer. Eu tinha vontade de perder minha vida e reencarnar novamente, porque eu acreditava na reencarnação. E eu pensava: puxa, eu podia morrer agora e reencarnar numa nova família, sem esse pai e sem essa mãe que eu tenho, só vive brigando, trazendo tristeza para mim, vergonha. Uma vez eu estava conversando com um colega meu, meu pai achou que o rapaz estava sendo indecoroso comigo. Nada a ver. Ele deu um tapa no rosto do rapaz, tamanha força que eu nem sei como o pescoço dele não girou. Tamanha força que ele fez. Imagina como eu, um garoto de 12, 13 anos de idade, 14 anos, já estava com 14, imagina o que eu vivi naquele momento. Então, isso tudo conspirava para que eu realmente quisesse morrer. Morrer para mim seria um prêmio. Entende? Não viver mais pela vida, não aguentava mais. E jovens da cidade estão passando por isso, e muitos deles chegam a tirar sua própria vida, porque não tem um apoio. E o meu apoio foi Cristo, porque eu não tive apoio de ninguém, foi Cristo. Cristo me segurou para que eu pudesse estar hoje aqui. Mas como eu disse anteriormente, eu sempre tive Jesus como alguém muito especial na minha vida. Eu o temia, sem saber que eu o temia. Eu respeitava e eu adorava, sem saber a nação que eu adorava. Todas as vezes que eu sentia que tinha cometido algo de errado, literalmente, eu não olhava
céu, porque eu achava que Cristo estava olhando para mim, junto com meu avô, um homem que eu tenho no meu coração até hoje, e espero vê-lo na manhã da ressurreição. Amém. Eu não olhava para o céu, porque eu tinha errado, porque eu tinha pecado. Tamanho respeito que eu tinha por Jesus. E eu via que ele estava lá em cima, olhando para mim com tristeza. Mas ao longo do tempo fui descobrindo que ele amou profundo e puro. Meu pai era militar da Marinha, como eu já tinha dito anteriormente, a minha mãe doméstica. E apesar, como eu disse, de muitos embates dos meus pais, eu tinha uma vida estrutural boa. Eu tinha uma boa casa, eu tinha comida, roupa lavada, tinha o meu quartinho com a minha irmã que eu dormia. Naquela época, na década de 70, sem celular, sem notebook, sem redes sociais, os adolescentes eram criados na rua, não é isso? Verdade. Irmãos, eu saía de manhã de casa, às vezes eu voltava à noite. Aquilo é que era viver, né? Saia de manhã, irmão. Saia de manhã. A escola que eu estudava, lá, a Sucequini de Mendonça, acho que é a Sucequini, eu estudei tanto colégio, eles quebraram o muro para poder refazer, então ficava aqueles barros. A gente tomava banho, ia brincar lá no barro, e pulando, jogando, e voltava sujo em casa. Isso é que era viver. Ficava no sol, subia na árvore para pegar manga, goiaba, pulava às vezes o muro do vizinho, só para viver aquela sensação, né, do cachorro correndo atrás e a gente subindo em cima da árvore. Era extremamente muito gostoso. Pena que meu filho não pode viver isso. Então, a gente era criado na rua. E eu, naquela época, era costume dos pais dar mesada para os filhos, né? Hoje já não fazem mais isso. Alguns até fazem. A mesada que meu pai dava na minha cabeça mesmo. E eu tinha que correr atrás do meu. E eu tinha o costume, naquela época, de entrar lá nos lugares, alguns lugares onde tinha até um pouco de lixo, mas eu não me resguardava, e catava cobre para vender no ferro velho, né? Era costume. Então, durante a semana, eu ia catando cobre para poder fazer assim um peso bem legal, eu arrumar um dinheirinho para todo sábado à noite. O programa era esse. Todo sábado à noite, eu morava no Encantado, eu pegava o 667, quem conhece, Cascadura Meia, eu pegava o 667, eu e meus colegas, a gente ia lá para o Meia para lanchar numa loja, hoje que virou uma rede, né, muito conhecida, para lanchar no Bob's. Não façam isso. Não façam isso hoje. Mas naquela época eu achava que estava tudo bem, né? Era novo, e olha só, irmãos, eu tinha 14 anos nessa época. Eu não deixo meu filho com 13 comprar pão na padaria. E eu pegava, irmãos, eu com 14 anos, eu estava no Maracanã, no Rio, assistindo rodada dupla no Maracanã, e comendo cachorro quente, e tomando mate também, não façam isso. 14 anos. Para vocês verem como o mundo mudou, como tudo mudou. E aí, eu ia lá para o Bob's e sempre pedia a mesma coisa: Big Bob, batata frita ou refrigerante. Volto a dizer, não façam isso. Isso é tudo de ruim que você pode fazer para a sua vida. E aí, irmãos, foi numa dessas idas e vindas no sábado à noite, e a gente se emperequetava todo, né? Colocava a minha melhor roupa, e teve uma vez que meu pai comprou para mim uma roupa que era da cor da tua roupa, caqui, a calça caqui, sapatinho marrom. Eu sempre gostei de me usar perfume, né? E tinha naquela época o perfume da Avon. Quem lembra da Avon? Christian Grey. Foi fundo agora, né? Foi fundo. E aí eu sempre botava lá os perfumezinhos, minha mãe vendia Avon e tal. Eu fui todo emprequetado, quando os meus colegas me viram, falaram assim: caramba, você parece até o trocador de ônibus, porque o trocador de ônibus naquela época tinha a cor
CAC, foi no CAC. Você pode entrar pela frente. E fui lá pro box. E quando nós voltamos, que nós paramos lá no Encantado, foi a primeira vez que eu tive um contato com Jesus. Porque eu entrei numa igreja evangélica naquele dia. Foi uma mudança de 180 graus que começou ali na minha vida. Eu entrei então, nós vimos, a igreja estava cheia, e eu falei para os meus amigos: olha aí, a igreja está em festa, vamos entrar? Vamos entrar, porque onde tem festa tem o quê? Comida. Comida? Mas eu já tinha comido o quê? Um Big Bob lá, né? Você vê como é que a gente é olho grande. E nós entramos. Tínhamos uns 5, 6, e cada um se meteu no canto. Eu fiquei atrás lá, e ficava muito cheio, muito cheio. Eu não estava entendendo nada, eu só queria chegar ao momento da comida. E eu estava lá, daqui a pouco todo mundo levanta, eu levantei também. Daqui a pouco todo mundo levanta a mão, eu não sabia de nada, eu levantei a mão também. E aí foi feita aquela fila indiana, todo mundo indo lá para vir aqui para o púlpito. Eu entrei na fila, cadê meus colegas? Já tinham ido embora. Eu fui. Quando chegou a minha vez: jovem, qual o seu nome? Falei: dei meu nome, sua data de nascimento, seu endereço. Aí eu falei: mas é só isso? Só pegar essas informações? É só isso? Você gostou? Gostei. Obrigado. Fui embora. Triste, né? Foi na igreja congregacional do Encantado. O dia que vocês passarem lá na Clarimundo de Melo, estiverem chegando lá no Encantado, está aquela igreja lá. Alguns dias depois, isso aconteceu no mês de maio de 1979. Faltavam 11 dias para eu completar 15 anos. E eu estava em casa, tranquilo, eu e minha mãe nesse dia, minha irmã não estava. Daqui a pouco tocou a campainha e minha mãe foi lá no olho mágico. Ela olhou para mim e falou: parece que é um bando de crente que está aí fora. Aí eu falei: por quê? Estão carregando um violão. Eu falei: mãe, por favor, mãe, diz que eu não estou em casa. E corri, eu não sei, abri a porta do armário da minha mãe, que antigamente os armários eram grandes, né? Uma pessoa entrava ali fácil. Fechei a porta e sentei em cima das coxas da minha mãe, não enxergava um pau na minha frente naquela escuridão. E ali, dentro daquele armário, fugindo dos crentes, eu proferi a minha primeira oração a Deus. Eu falei assim: Deus, eu não quero ser crente não, mas se um dia eu tiver que ser crente, para não magoar o coração de Deus, que eu podia azar, mas se um dia o Senhor quiser que eu seja crente, me coloca na igreja verdadeira. Amém. Amém. Ele estava sentado do outro lado do posto, ouvindo também. Estavam os dois ali no escurinho. Faltavam 11 dias para eu completar meus 15 anos de idade, quando tudo isso aconteceu. Em outubro de 1979, um pouco antes, talvez em setembro, agosto, de tantas brigas em casa, meus pais se separaram. E foi um baque para mim. Meus pais se separaram. Isso mexeu profundamente comigo, mas o meu sofrimento só estava no começo. A minha mãe, dias depois, talvez um mês depois, que tinha se separado, meu pai viajou, foi embora para o Maranhão e está lá até hoje. A minha mãe resolveu colocar dentro de casa um novo namorado, que para mim já era velho. Eu não aceitei isso. Como, mãe? A senhora acabou de se separar, vai botar um homem aqui em casa? E eu fiquei perturbando tanto a minha mãe, que ela literalmente abriu a porta de casa
e disse: a porta da rua é a serventia da casa. 14 anos de idade, minha mãe me expulsou de casa. A minha avó, ela estava morando em Guadalupe com o meu tio, que era naturalmente o genro dela. Morava num apartamento de 54 metros quadrados. Meu tio estava desempregado nesse dia, nessa época. E a minha mãe ligou para a minha avó e disse: olha, vem buscar teu neto, porque eu não quero mais ele aqui em casa não. A minha avó chorando. O meu tio, o nome dele é Rodrigues, ele olhou para a minha sogra e falou: minha sogra, para a sogra, falou: minha sogra, não fique triste, eu vou lá buscar seu neto. Não era meu tio de sangue, mas hoje é meu pai. Amém. De coração. Ele saiu de lá e veio me buscar. Chegou com a Fiat 147 da cor da carteira do Marcelo. Irmãos, da noite, do dia para a noite, que foi tardezinha, a minha vida acabou por encantar. A Miriam, uma menina que morava do lado da minha casa, que gostava de mim, já lutava para me namorar. Quando ela começou a me namorar, eu me expulsei de casa. Oh, Senhor. Eu nunca mais, depois daquele dia, Jorge, coloquei os olhos dela. Recentemente, agora eu até vi e tudo mais, mas acabou. Eu me lembro que eu olhava para trás e via o prédio onde eu morava se distanciando e toda a minha história ficando para trás. A partir do dia seguinte, tudo mudaria na minha vida. Eu moraria não sei quantos quilômetros a mais do meu colégio. Eu acordava 7 horas, 6 horas para ir para o colégio, tinha que passar a acordar 3h30 da manhã. Pegar o 908, ir até Cascadura, de lá pegar outro ônibus para ir para o Gente Dentro, e assim foi a minha vida. Tudo ficou para trás. Tudo. Saí do Encantado e fui morar em Guadalupe. Eu tinha o meu quarto, passei a dormir no chão, na sala, e assim foi a minha vida. Mas meu tio não me deixou faltar nada. Amém. Nem tratamento dentário faltou. Ele cuidava das filhas e cuidava de mim também. Amém. Desculpe. Meu tio era maçom. Estava começando na maçonaria com 32 anos de idade, quando ele foi me buscar. Ele estava começando na maçonaria e ele viu em mim um filho homem que ele não teve. Ele abriu uma fábrica dentro do quartinho dele, 54 metros quadrados. Ele desmontou todos os móveis dele de guarda e começou a fazer uma fábrica de bolsas, que ele sempre foi craque nisso. É muito conhecido no ramo de bolsas do Rio de Janeiro. E ele começou a produzir as bolsas ali. Eu comecei a trabalhar com ele. Dali rapidamente ele mudou um espaçozinho na Avenida Brasil, nós passamos para lá também, e ali eu comecei a trabalhar e via todo o exemplo que ele me dava: trabalho, dedicação, honra, respeito à família e respeito a mim. Respeito a mim. E numa aposta, também não faço isso, mas numa aposta que meu tio fez comigo, eu sou fluminense e era Botafogo, e ele falou para mim: vamos apostar? Eu falei: vamos. Aí nós apostamos um valor que era acima do salário que eu ganhava semanalmente. E eu não estava nem dando importância nisso, porque se eu perdesse, eu ganhasse, não ia dar em nada mesmo. E aí o Fluminense, aos 45 minutos do segundo tempo, faz o gol do Botafogo e ganha. Eu já tinha até esquecido. E quando chega na segunda-feira, depois que acabou, aí a gente já estava numa fábrica grande lá em Cascadura, ele chegou com um dinheiro acima do salário que eu ganhava por semana e me deu. Eu falei: o que é isso, tio? Ele falou: ué, você não lembra? Você ganhou uma aposta. Eu falei: de quê? Ué, do jogo do Flamengo, Fluminense e Botafogo? Eu falei: poxa, não precisa. Não, precisa sim. É a palavra de um homem, ela tem que ser respeitada. Eu falei: então quer dizer que se eu perder, você vai ter que pagar? Sim, ia ter que pagar. Mas eu aprendi: sim, sim, não, não. A palavra de um homem, ela tem que ser o quê? Cumprida. E ele foi construindo valores na minha vida com a sua atitude. E foi um homem que foi criado na comunidade, teve uma vida extremamente difícil, uma vida até pior do que a minha. Mas hoje, graças a Deus, ele está bem, e
E a história minha com ele é uma história muito longa. Mas e aí? Numa sexta-feira à noite, já no pôr do sol, eu me encontrei, eu tinha um amigo chamado Fernando. E nós começamos ali um embate. O Fernando dominando bem a Bíblia, o Espírito de Profecia, e eu, conhecedor do Espiritismo. E eu fazia perguntas a ele que, biblicamente, ele me convencia de que era verdade. E eu não conseguia responder perguntas que ele me fazia com relação, por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Se Deus cria os espíritos, se é Ele que cria os espíritos, por que tem que vir à Terra para encarnar e desencarnar? Então já sabe um defeito de fábrica? Se o mundo, se os espíritos estão em evolução, por que o mundo está cada vez caminhando mais para o caos, se eles estão em evolução? Então essas coisas, essas questões ficaram pairando na minha mente. E quando eu saí daquela conversa à noite, meus irmãos, quando eu saí daquela conversa à noite, eu saí com meu peito literalmente ardendo, porque eu tinha sede, tinha fome de entender o que realmente aquele rapaz estava falando para mim, aquele meu amigo. E eu fui começar então a buscar e a entender e saber. Eu estou suprimindo porque a história é mais longa. Quando foi, eu comecei a estudar, estudar, e nesse meu estudo, nessa minha busca, eu fui me afastando do meu tio. Por quê? Eu, por ser o filho homem que ele não teve, ele quis fazer comigo o que a maioria dos pais faziam com os seus filhos homens naquela época. Pegavam seus filhos e levavam para certos lugares para se tornarem homem, e aquilo só estava estragando a vida, e estragou a vida de muitos homens aí. Então meu tio me ensinou coisas boas, mas também me ensinou coisas ruins, coisas horríveis, muito ruins para a minha vida. E eu estava vivendo aquela vida. Eu era sobrinho do patrão, né? Tinha uma posição dentro da empresa relevante, e isso atraía, né? E eu, na minha carne, eu já gostava, e olha como é que estava indo a minha vida. Só que, lembra que eu falei lá atrás, que a minha vida começou a mudar quando eu entrei naquela igreja? Sim. Isso tudo começou a vir na minha mente, eu comecei a estudar, comecei a buscar, e aí eu descobri que tudo que eu estava fazendo, Alex, na minha vida, era tudo o contrário daquilo que Deus queria. E uma das coisas era o adultério. E quando eu descobri que o que eu estava fazendo era errado para a minha família, a primeira coisa que eu fiz, peguei o ônibus, fui para Marechal Hermes, onde eu tinha marcado um encontro com uma amante, olhei para ela e falei: acabou. Ela falou: o que acabou? Acabou, eu não quero mais nada com você. Mas como? O que eu fiz? Você não fez nada. Você não fez nada. Eu não quero mais nada com você, mas fique tranquilo que você não está me perdendo para outra pessoa, você está me perdendo para Cristo. Mas olha, eu não tenho muito tempo para falar, até porque eu estou descobrindo muita coisa, então a partir de hoje acabou. E virei as costas e comecei a tomar as decisões. Eu tinha 22 anos de idade nessa época. Desde a época em que eu fiz aquela oração lá no armário, lembra? Sim. Eu tinha 14 anos de idade, quase 15. 8 anos se passaram, eu estava então com 22 anos de idade. Pai de uma filha, Ellen, que hoje tem 38 anos e é adventista do sétimo dia. Amém. Ellen, e também da Aline, que estava no ventre da minha mulher, hoje com 36 anos de idade. E aí eu descobri que para eu me batizar, Rubinho, eu tinha que guardar o sábado. E eu estava buscando guardar todos os mandamentos pela minha própria força. Mas eu queria guardar o sábado, porque se eu não guardasse o sábado, eu não tinha condições de me batizar. E às vezes eu ficava na igreja vendo muitas pessoas se batizarem, e eu não conseguia. Eu queria me batizar, e eu chorava, ficava chorando no banco, eu quero me batizar. Mas eu tinha que vencer o quê? O sábado. E eu tinha medo de pedir ao meu tio que me liberasse os sábados, porque no horário da empresa, no inverno, já chegava a pegar as horas do sábado, porque a gente ia até 6h30, se eu não me engano, até 6 horas, 6h30. E eu, para me livrar de todos eles, eu queria pedir ao meu tio para ele me liberar os sábados.
Mas eu tinha medo. A minha tia já estava sabendo, minha mãe estava sabendo. E a minha mãe veio conversar comigo. Meu filho, seu tio vai mandar você embora. Para com isso. E eu. Aí uma vez eu estava vindo do Anil, no ônibus, e vinha ler o espírito de profecia. Eu estava com medo, meu tio já estava tão um pouco diferente comigo. E aí eu li o espírito de profecia, o que também está escrito na Bíblia, a seguinte coisa, preste atenção. Deus não vai nos cobrar somente aquilo de errado que fizermos, mas aquilo de certo que deixarmos de fazer também será cobrado. Profundo, né? Muito profundo. Vou repetir. Deus não vai nos cobrar somente aquilo de errado que fizermos, mas aquilo de certo que deixarmos de fazer também será cobrado. E naquele momento eu entendi que o certo era fazer o quê? Pedir ao meu tio o sábado, mesmo sabendo que eu iria ser mandado embora. Mas o embate estava grande na minha vida. Eu vou ou não vou? Vou ou não vou? Aí, no culto de sábado, na igreja de Guadalupe 1, Guadalupe 2 não existia ainda. Eu estava cansado dessa luta. A minha mãe foi usada pelo inimigo para falar para mim: meu filho, para com isso, meu filho, você vai perder seu emprego. Agora você não vê que isso aí é um bando de loucos que está fazendo uma lavagem cerebral em você? Agora você não quer comer carne de porco, não quer trabalhar sábado, você precisa cuidar da sua família. O que vai acontecer se você ficar sem emprego? A minha mãe pagava a prestação da SEAB. Quem lembra da SEAB também? Estou indo lá atrás, né? Era uma prestação pequena, mas a minha mãe ajudava a pagar, porque o que eu ganhava era o salário mínimo do meu tio, eu ganhava semanalmente. Era o dinheiro que eu tinha para fazer a feira, e Manel foi testemunha disso, porque muitas vezes eu comprei laranja no Manel. Eu ia lá, às vezes eu até ia com minha filha, com a bolsa. Eu estava vivendo nessa época, Manel. E eu estava nesse embate. E minha mãe conseguiu colocar na minha cabeça que eu estava começando a ficar doente, Arthur. Eu comecei a pensar: será que realmente esse é o caminho? Será que realmente essa é a igreja? Será que realmente? E começou a pairar essa dúvida na minha mente. E eu já não aguentava mais essa pressão. E aí eu sentei no último banco da igreja de Guadalupe 1, cansado, exausto, e falei assim para Deus, em pensamento: Deus, chega, aqui é o fim. Há 8 anos atrás, dentro de um armário, eu fiz uma oração pedindo ao Senhor: se um dia eu tivesse que ser crente, eu fosse crente da igreja verdadeira. E eu estou aqui. A minha pergunta é: essa é a igreja verdadeira? Essa é aqui que o Senhor quer que eu fique? É aqui o lugar que eu te pedi quando eu era criança ainda? Responde agora, porque se o Senhor me responder agora, eu vou sair por essa porta, porque eu já sentei estrategicamente no último banco. Eu vou sair por essa porta e nunca mais eu ponho meus pés aqui dentro. Eu estava disposto a fazer isso mesmo. E eu dei essa única chance para Deus me responder. E Ele me respondeu. Abram suas Bíblias em 2 Timóteo 3,14. Lê para mim, Marcelo, em alto e bom som, por favor, meu irmão. Amém. Olha o que Deus me respondeu. 2 Timóteo 3,14. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu, em que acredita firmemente, sabendo que quem o você aprendeu, de quem você o aprendeu. Olha só, quantas páginas tem na Bíblia? Verdade. E eu abri justamente em 2 Timóteo 3,14. Ele me respondeu: meu filho, tu permanece naquilo que aprendeste. É aqui que eu quero que você fique. É aqui que eu quero que você cresça. É aqui que eu quero que você desenvolva. E é aqui que eu quero que você leve essa mensagem de salvação a muitas pessoas. Amém. Irmãos, quando eu vi aquilo, eu já me estremeci, né? Deus falando comigo? Amém. Deus dando atenção no universo todo que Ele tem, deu atenção a mim, me respondeu.
força, meu irmão. E sair passei por aquela porta para voltar. E voltar novamente para me batizar. Porque naquele dia, Deus me deu a coragem de conversar com meu tio. E foi no almoço, lá em Cascadura. Logo no início da Suburbana, que agora é Dona Ibercama, saindo de Cascadura. Do lado direito tem a Chevrolet e mais à frente tem o Botequim. Uma hora abre, outra hora não abre. Uma hora, quando o cara está de boa maré, ele abre o Botequim. Hoje. Mas, naquele dia, eu estava sentado com meu tio, ele de um lado, eu do outro, e eu olhando para a comida, olhando para ele comendo, e ali veio a coragem. Eu olhei para o meu tio e falei: tio, eu queria falar uma coisa com o senhor. Ele: pode falar. Aí eu falei assim: olha, 2 Timóteo 3,14. Eu olhei para ele e falei assim: tio, eu estou querendo ser cristão, porque você é adventista do 7º dia, e essa religião tem que guardar o sábado. E o sábado começa no pôr do sol de sexta-feira. Deixa eu trabalhar com o senhor 2 horas a mais durante a semana. Aí o senhor me libera uma hora antes, na sexta-feira, para eu poder guardar o sábado, porque se eu não for assim, eu não vou conseguir me batizar. Meu tio olhou para mim, abaixou a cabeça, e quando ele voltou, não era mais ele, ele estava na cor de morto, sabe? Pálido, olhando diretamente, sem piscar nos meus olhos. Ele disse assim para mim: a partir de hoje você pode guardar todos os seus sábados. Passa lá no departamento, passa lá com a secretária e fala que você está demitido. Eu ganhava um salário mínimo, ganhava por semana para comprar laranja lá no Manel. Levantei, nem toquei na mesa, nem toquei na comida. Eu levantei: tá bom, tio, tá bom. E saí assim de costas e fui caminhando. Quando chegou fora do botequim, eu caminhando em direção ao prédio, eu parei, olhei para o céu, baixei a cabeça e falei: Senhor, o que vai ser da minha vida agora? Eu sou auxiliar de serviços gerais, ainda faço comida para o cachorro dele. O que vai ser da minha vida agora? Deus falou no meu ouvido, na minha mente. Ele falou assim: você fez a sua parte, agora eu vou fazer a minha. Amém. Irmãos, fiquei 2 meses lutando para conseguir emprego. Surgiu emprego, Rubinho, na minha porta, mas tinha que trabalhar no sábado. Fui até participar de uma dinâmica, né? Fui lá, antigamente era Unibanco, estava dando emprego para quem está tirando para face, tinha que ter velocidade, eu não tinha, mas estava naquela luta. E aí eu tive medo, e o dinheiro da rescisão, eu não devolvi o dízimo. Ele foi assim, igual água. E aí eu me voltei para o fundo de garantia. Eu falei assim: Senhor, me perdoa, eu confesso, eu tive medo, porque eu tenho que cuidar da minha mulher, que está grávida, da minha filha, não aparece emprego. Então, aí eu me perdoe, eu devolvi o dízimo do fundo de garantia. Mas os dias estão passando, o dinheiro está acabando e o emprego não vem. Parece um emprego aqui, um emprego ali, mas não, nada que pudesse, né? Aí teve um dia que eu sentei no meu quarto e chorei copiosamente. Eu falei: Senhor Deus, o Senhor sabe que eu te amo, o Senhor sabe o quanto tudo que eu puder fazer pelo Senhor, dormir debaixo da ponte, passar fome, eu faço isso pelo Senhor, mas a minha mulher e minha filha não têm culpa disso, elas não escolheram isso. Então, por favor, me ajuda a encontrar um emprego. Eu quero me batizar, eu já estava batizado nessa época, eu me batizei logo para acontecer isso. Eu quero servir, mas por favor, me ajuda. Não estava batizado. E aí, a minha irmã, por intermédio de uma amiga, me colocou para ela, e ela falou: meu irmão está desempregado, eu estou empregado, manda ele. Aí ele me mandou numa empresa. Nessa empresa, eu participei de uma dinâmica de grupo. A psicóloga fez aquelas coisas, desenho o homem atrás da árvore, essas coisas assim, sabe, que tinha no psicotécnico. E aí ela fez uma entrevista comigo, e no final da entrevista, isso foi numa sexta-feira, no final da entrevista, ela falou assim para mim: segunda-feira, você traz... Não, ela falou assim para mim: hoje não dá mais para poder fazer o seu processo de admissão.
Porque essa empresa, o dono, é adventista de sétimo dia. E todas as sextas-feiras a gente sai mais cedo para guardar o sábado. Volta na segunda, ele traz os documentos. E no dia 1º de outubro de 1987, eu ganhei 2 presentes na minha vida. A minha filha, Aline, que nasceu, quando ela nasceu eu nem sabia, porque eu já estava indo no meu primeiro dia de trabalho na Golden Cross. Amém. Amém. Deus é poderoso. Nunca duvide do poder de Deus. Nunca. Nunca confie nele em todos os momentos de sua vida. Aconteça o que acontecer, as piores coisas que puderem acontecer na sua vida, creia. Deus existe. Deus cuida de todos aqueles que querem ser cuidados por Ele. O mundo está chegando ao seu fim. Como o Manel orou, nós estamos nos últimos momentos desse mundo. Faça um pacto com Deus de contar a sua vida, do que Deus fez na sua vida, porque essa é a melhor pregação que existe. Essa é a melhor e maior pregação que existe. Deus fez um milagre que vocês estão vendo aqui agora. Eu sou um milagre de Deus. Amém. Eu sou um milagre de Cristo. Eu sou um milagre. E eu posso dizer a vocês que, olha, desde aquele dia em que meu tio me demitiu, e me demitiu porque qualquer pessoa no mundo diria: você é louco? Você tem filho para criar? Você tem que levar comida para casa? E para de dia, para de sábado, todo mundo trabalha sábado, e o mundo vai ser sempre assim. Para o mundo isso é loucura. Verdade. Para o mundo isso é loucura. Isso é um bando de desocupados, para não falar outra coisa, que não querem nada com o trabalho. E o meu tio pensava assim também. E sabe o que aconteceu, Alex? Meses depois, quando eu entrei na Golden Cross, eu passei a ganhar 5 vezes mais do que eu ganhava. Amém. Meu dízimo aumentou 5 vezes mais. Foi ali que eu aprendi a andar de terno e gravata, porque eu ganhei um uniforme para poder andar de terno e gravata. Eu comecei, e quando eu fui fazer a entrevista com o que veio ser meu diretor, meu gerente, ele falou assim para mim: você tem algum conhecimento de escritório, auxiliar de escritório, ou então de departamento pessoal? Porque eu tenho 2 MPs aqui. A de auxiliar de escritório ganha menos, e conhecimentos em departamento pessoal ganha mais. Aí eu falei para ele: eu não conheço nenhuma coisa e nem outra, mas eu estou disposto a aprender, porque eu sabia que o Deus que tinha começado essa obra ia terminar. E aí ele falou: tá bom, vou mandar no departamento pessoal. Passou. Eu cresci tanto em conhecimento nessa área, que ele me separou e falou: ó, você vai ficar cuidando agora só do departamento de obras, de ordem, que é para lidar com o peão. Não é fácil não, né? Ainda mais quando você vai fazer desconto de salário família, aí o bicho pega. Teve um lá que eu peguei e numa semana eu falei assim: pô, eu disse: não, meu, você fez filho, ó, você tem que pagar. Se você não pagar, você vai preso. Uma semana depois, chegou outra carta de quem? Dele. Eu falei: você quer outra? Então, ele me colocou, eu cresci, fui crescendo. Irmãos, eu posso dizer uma coisa para vocês. Desde aquele dia que eu disse para o meu tio, para ele me mandar embora, que eu perdi meu emprego, mas que eu confiei em Deus, meses depois, no mesmo botequim, sentado na mesma mesa, com todos os amigos ali em volta dele, começaram a me encarnar. Ah, você agora é crente? Ah, Meinho, me chamam de Meinho, que é meu apelido, não me chamam de Meinho. Me botaram esse apelido. Ah, você vai ficar, você agora é crente, você é crente. Aí ele mesmo falou assim: pessoal, essa foi a melhor coisa que aconteceu na vida do meu sobrinho. Amém. O meu ticket de restaurante dava para pagar 4 marmitas que eu levava. Sobre pouco você me foi? Fiel. Sobre muito, irmãos, eu nunca mais tive problema com sábado, sabe por quê? Porque lá atrás eu enfrentei o pior momento da minha vida. Mas eu enfrentei sozinho? Não enfrentei sozinho. Eu enfrentei com aquele que é vitorioso,
o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele estava do meu lado. Vai que eu estou do teu lado. Não tenha medo. Vai. E eu fui. Eu acreditei. E como eu vou agora ter dúvida a respeito desse Deus que fez tanto por mim? E outros milagres que Ele fez, que numa próxima vez a gente conta aqui. Então, Ele me ensinou a ser firme, ser forte. Eu te ajudo. Não vai ter problema na sua vida. E olha, por 40 anos de idade, eu fui convidado para fazer parte de uma dinâmica de grupo de uma multinacional americana. Nem falar inglês eu sabia, a não ser money, isso aí todo mundo sabe, money todo mundo sabe. E eu fui indicado, e quando chegou lá na hora para falar com a pessoa que estava me indicando, ela falou: você foi tão bem indicado, mas tão bem indicado, que eu, assim, você praticamente já está dentro. Vamos fazer o seguinte: como é que está a tua família? Eu falei: está bem, quantos filhos você tem? Tem tantos filhos e tal. E você? Já estou lá, vou embora. Eu fui embora, me ligaram. Falou: você tem uma passagem para ir lá para São Paulo, você vai conversar com o diretor da empresa, que era um americano. Eu peguei: mas vai mais alguém? Não, vai lá e vê. Fui para lá, chegou. Aí o David, que é um americano, conversando comigo, falou: olha, você foi tão bem indicado que, assim, você já está dentro. Entrei numa empresa americana, ganhando bem. E quando foi 3 meses, uma outra empresa americana entrou em contato comigo, a Dawn Foods, Dawn Alimentos. O diretor me ligou: a gente quer você trabalhando. Teve uma história, mas como o tempo era avançado, a gente escolheu você para ser. Eu falei: mas tem 3 meses que eu estou nessa empresa aqui. Aí ele falou para mim: bem, você decide. O salário é 50% a mais que eu ganhava, porque ele já sabia. Com computador, com carro, tudo. Eu fui falar com a minha mulher. Doido para minha mulher falar assim para mim, com aquele. Doido para minha mulher falar: não vai não, você já está com 40 anos de idade, uma multinacional, não vai não. Aí eu falei assim, eu achando que ela ia falar. Aí ela falou assim: vai. Eu falei: mas essa empresa ela ainda não está nem firme no Brasil. A outra que eu estou agora, eu estou firme. Não interessa, vai. Eu falei: ela não sabe o que está falando. Aí eu fui para o escritório dessa empresa que eu estava americana, que é a REIT. Fui e fiz o seguinte: Mariel, eu sempre dificultando as coisas para Deus, né? Eu peguei um papelzinho, dividi em 4. Em 3, eu coloquei não, que era para eu não ir. E um papelzinho, eu coloquei sim, que era para eu ir. Aí eu peguei o papel, os 4, balancei na mão, dentro do escritório, sozinho. Quem visse assim, falou: esse moleque é louco. Joguei. Um papelzinho caiu aqui sozinho e 3 caíram lá, juntinho do lado do outro. Aí eu fiquei olhando. Falei: vou pegar esse aqui, que eu perguntei a Deus: Deus, o senhor quer que eu vá? Eu falei: vou pegar esse sozinho aqui. Quando eu peguei e abri, estava escrito sim. Aí sabe aquele gelo que dá, aquela adrenalina quando vem, você sente no coração que, meu Deus, aí tudo bem, deixei para lá. Aí conversei com a irmã Edivaldo, uma senhora que já faleceu. Ela lembrava muito Ellen White. Eu falei: irmã Edivaldo, aconteceu isso comigo. E aí o que a senhora acha? Achando que ela ia me apoiar, né? Ela falou assim: olha, se você fizer uma pergunta a Deus e Deus te responder e você não cumprir aquilo que Ele te falou, você cuidar, porque o que vem pela frente vai ser bravo. Quer dizer, me jogou mais para baixo ainda. Aí sabe o que eu fiz, irmão? Você não acredita. Voltei no escritório, peguei o papelzinho, dividi em 4, em 3 papelzinhos sim, e 3 não e 1 sim. Balancei. Não vai acreditar, sabe? Joguei. Quando eu joguei, 1 caiu sozinho e 3 caíram juntos. Eu olhei aquilo, fui lá no fundo do escritório. Não acredito. Não acredito no que eu estou vendo. E eu olhava, falei: não acredito, meu Deus. Aí eu fiquei olhando, eu falei assim: o raio só não bate no mesmo lugar? 2 vezes. Mas bate. Peguei aquele único papelzinho, abri. Fiquei 13 anos nessa empresa. Fui. A resposta era sim. Amém. Deus cuida da gente todo. Olha, imagina, Deus, se prestar um papel, já está bom. Mais uma vez, vai lá. Esse é o nosso Deus. É o Deus que nos ama. É tão fácil entregar a vida para Ele. A gente que às vezes dificulta. Quero agradecer a vocês por terem ouvido o relato da minha vida, uma parte do relato da minha vida. Mas olha, eu quero te dizer, desde aquele dia, como auxiliar de serviços gerais, quando eu fui demitido, hoje eu sou dono da minha própria empresa. Amém.
E já é a segunda que eu tenho. Sou representante comercial. E graças a Deus, Deus realmente me fez aquilo que Ele falou na sua palavra. Sobre pouco você me foi fiel, sobre muito te colocarei. E estou aqui dando esse testemunho para dizer para vocês: nunca duvidem de Deus. Amém. Oh, glória. Poxa vida, hein? Esse é o nosso Deus, nosso Deus. Por tantos lugares eu passei, e dos teus lugares ouvi dizer, até que um dia te encontrei, em tua presença descansei, meus sonhos queria vencer, você me deu forças pra lutar. As pessoas não acreditavam, Senhor, que entrego a Ti a minha vida, Senhor, entrego a Ti tudo que sou, como viver sem Teu favor. Eu te agradeço, meu Senhor, por tua bondade, teu favor, ao entregar Jesus na cruz, pra morrer em meu lugar, no mundo carente de amor, onde existe luta e dor. Eu quero ser a sua voz levando Paz aos corações, entrego a Ti a minha vida, Senhor. entrego a Ti tudo que sou, como viver sem Teu amor. Renova meu ser, E faz de mim um vaso novo, quebra e molda meu interior, faz-me novo coração. sei que tens o melhor pra mim. Entrego a Ti a minha vida, Senhor. Entrego a Ti tudo que sou, Vou viver sem amor. Renova meu ser e faz de mim um vaso novo, quebra e molda meu interior, coração. Sei que tens o melhor pra mim, melhor pra mim. Sei que tens o melhor pra mim. Amém, Senhor. Amém. Amém. Irmãos,
Obrigado, Thaís. Adoro essa música. E tem tudo a ver com a mensagem. Não é? Deus está aqui. Amém. Irmão, vocês lembram que eu falei para vocês que um grupo de crentes foi lá em casa? Sim. Eles não me viram, não falaram comigo. Deve ter sido muito frustrante para eles não me encontrarem em casa e eu estando em casa escondido deles. Imagina. Mas eles foram, mas deixaram um presente para mim. Essa Bíblia Amém. foi a primeira Bíblia que eu ganhei na minha vida. E olha o que eles escreveram para mim. Instruir-te-ei e te ensinarei os caminhos que devem seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Salmo 32, versos 8. Nele, que assim como a palavra de Deus possa ser uma orientação para os seus caminhos, e que Cristo possa ser presente em todos os momentos da sua vida. Amém. E que é o que lhe desejam os seus amigos da Igreja Evangélica Congregacional do Encantado. Amém. 17 de maio, 11 dias antes de eu fazer aniversário, 17 de maio de 1979. Amém. Essa Bíblia tem 44 anos, vamos ficar comigo. E um dia eu sonho de ir lá naquela igreja e falar: vocês foram os culpados de eu estar seguindo a Cristo hoje. Amém. Fiquemos em pé, irmãos. Maravilhoso Deus. Oh, maravilhoso Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor fez na minha vida. Amém. Muito obrigado pelo cuidado, pelo carinho, pela força. Os momentos mais difíceis da minha vida, o Senhor nunca faltou. O Senhor sempre me deu força, sempre falou: vamos, eu estou contigo, isso é para o teu bem, você vai crescer, você vai se fortalecer. E realmente tudo é verdade, Senhor. Eis aqui um homem que poderia não estar aqui, mas pelo teu poder está. Eis aqui um homem que o Senhor vem moldando cada vez mais para as nações celestiais. Amém. Peço, Senhor Deus, que abençoe todos os que estão aqui nesta manhã. Que o Senhor também molde, ajude-os em todos os momentos de sua vida. E como uma família, que estejamos sempre unidos, um dando força ao outro, para que na manhã da ressurreição, se estivermos mortos, ou então na tua vida nas nações celestiais, possamos estar juntos e sorrir e ser felizes eternamente ao teu lado. Amém. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém.